Dorival, que mais uma vez dá uma entrevista coletiva quase lunática, né? Citando, mostrou uma matéria, né? Ele citou uma matéria que dizia que a seleção na época do Zico, do Falcão, do Sócrates, também era criticada. Aí não dá, gente. O cara querer comparar a seleção atual com a seleção de Falcão, Zico, Cerezo, Sócrates, é até brincadeira com a cara do torcedor. E aí, a cada dia, as coletivas do Dorival Júnior vão ficando mais sem sentido, vão ficando cada vez mais caras de pau, na minha opinião. Ele tem que falar que a seleção dele não tá jogando nada, ele tem que falar que ele sabe que ele tá devendo, que os jogadores precisam mostrar mais e não ficar procurando desculpinha pro trabalho ruim que hoje ele faz na seleção brasileira. É melhor ele assumir, é melhor ele dizer, pessoal, dá pra melhorar, eu vou melhorar, mas eu preciso de tempo, mas não. Aí primeiro ele diz que podem cobrar dele que a seleção vai chegar na final da Copa do Mundo em 2026. Aí agora ele diz, quer comparar essa seleção com a seleção da década de 80. Ele mesmo falou, não sou eu. Eu vi uma matéria que diziam, que criticavam o futebol da seleção, que tinha Zico, Sócrates, Falcão. Uma palhaçada ele querer voltar nesse assunto. Provavelmente foi algo achado pela assessoria de imprensa e que falaram para ele, Dorival, dá para você se explicar com isso aqui, jogue isso no ar. Mas é simplesmente um argumento patético de uma seleção que hoje mostra um futebol horroroso e que precisa ser questionado. Bom, Mauro, a gente está falando dessa seleção brasileira há um tempo. Eu sei que é um porre, eu sei que é insuportável, mas infelizmente essa data FIFA, ela acaba com o nosso trabalho. A gente tem que falar desse futebol horroroso da seleção brasileira. O Dorival, Mauro, trouxe essa lembrança, querendo comparar com a seleção do Falcão, do Zico, do Cerezo, do Sócrates. Não tá virando meio lunático o Dorival Júnior nessas coletivas de imprensa, não, Mauro? Tentando esconder o fracasso que é o trabalho dele e dos seus jogadores, por enquanto, na seleção brasileira? Thiago, eu acho que, na realidade, assim, ele está tentando demonstrar um pouco mais de confiança, uma faceta um pouco mais, assim, enfática, né? Ainda mais depois da sua liderança ter sido, de certa forma, questionada quando, na eliminação para o Uruguai, nos pênaltis na Copa América, ele ficou ali fora da rodinha dos jogadores, levantando o dedinho para poder participar da conversa, né? Essa imagem rodou aí em todos os lugares, todo mundo viu. Ele alegou alguma coisa depois, mas acho que não convenceu as pessoas. E o Dorival está precisando mostrar que ele é o líder, que ele tem uma liderança. Eu acho que por isso, eventualmente, ele fala essas coisas. Eu acho que o ideal, você falou, pode ser coisa da assessoria e tal. Eu acho que o ideal, a assessoria tem que fazer esse trabalho, de fato, né? Tem que orientar, tem que encaminhar, tem que ajudar na comunicação. É o trabalho dessas pessoas. Mas eu não sou assessor, nem pretendo ser, mas se fosse, eu diria para ele o seguinte: Dorival, chega lá e fala a real. Primeiro, não jogamos bem contra o Chile, não estou satisfeito com a atuação, faremos mudanças na equipe tentando encontrar uma melhor, não é culpa dos jogadores, eles tentam fazer aquilo que eu peço, talvez a minha estratégia não tenha sido a melhor, e aí não tenha encaixado, não estou aqui acusando meus atletas, mas vou fazer algumas mexidas, tentar colocar um time mais ofensivo, porque o Peru, embora tenha vencido o Uruguai, é uma equipe que está entre os últimos colocados das eliminatórias, não foi a última Copa do Mundo, esteve em 18, depois de um longo afastamento, se não me engano, desde 82, né? Sim. 82 e voltou em 18, isso mesmo. O Peru ainda estava vivendo o tempo do Cubidias, praticamente. Então, diante desse adversário, a gente tem a obrigação de jogar bem e vencer. Não se trata de desprezar o adversário, mas o Brasil, jogando ainda mais aqui no país, tem a obrigação de fazer um bom jogo e vencer. Essa é a régua que está colocada para os atletas, para mim, e a gente vai tentar ganhar o jogo de uma maneira com autoridade, jogando bem, se impondo, agredindo o adversário, criando mais situações de gol, fazendo o goleiro trabalhar mais do que trabalhou o fraco goleiro chileno. O fraco é por minha conta, tá? E por aí vai. Eu acho que poderia ter falado alguma coisa nesse sentido. O que eu acho pior é quando ele alega que não tem tempo para treinar. Todo treinador que aceita comandar uma seleção
sabe de antemão que não terá esse tempo, salvo períodos bem específicos como Copa do Mundo, Copa América, no caso Eurocopa, Copa Africana de Nações, a competição continental, dependendo de qual seleção. E no caso específico de Dorival, ele teve um período ali naqueles amistosos, que foi um pouco maior, né? Foi até muito bem, ganhou da Inglaterra, empatou com a Espanha, Hendrick fez os gols e tal, tudo maravilhoso no começo. Até porque vinha de um desastre, que foi a participação do Fernando Diniz no comando da seleção da CBF. E aí ele passa praticamente um mês, aproximadamente um mês, com os atletas durante a Copa América. Período que seria maior se não fosse o Brasil eliminado precocemente. Chegasse até a final, até pelo menos o terceiro lugar, né, o Brasil teria ficado mais tempo ainda reunido com o seu grupo de jogadores. Então ele teve um tempo. E esse tempo não resultou num time mais entrosado, num conjunto, numa evolução. A gente não viu essa evolução. O time ainda é um arremedo, ele está na tentativa e erro ali, tentando encontrar jogadores. Tem também alguns desfalques, é verdade, mas o fato é que o trabalho está aquém. E eu não veria, aliás, problema algum em o técnico assumir isso e falar que vai para cima do time do Peru, vai tentar ganhar de forma mais convincente, que essa é a meta, essa é uma certa obrigação que tem eles, jogadores. Problema nenhum. Ficar dando desculpas, pretextos, não adianta. Então você não aceita, né? Agora, a gente vai colocar, né, para você que está com a gente no YouTube, na tela, e para você que está na rádio, eu vou ler, né, essa reportagem, porque o Dorival Júnior, na minha opinião, ele foi muito cara de pau de querer comparar a seleção da década de 80 com a seleção atual. É óbvio que toda a seleção já foi criticada. Isso é óbvio. A seleção é aquilo, movimenta o país inteiro, as pessoas querem tal jogador convocado, outros não. E aí ele citou essa reportagem que está aí na tela para você que está no YouTube para a gente. Você que está na rádio, eu vou ler. Seleção é uma reportagem de jornal com as fotos do Leão, Falcão, Sócrates, Zico e Zé Sérgio. Aí tá assim, seleção, apenas um time comum. Já não é brasileiro o melhor futebol do mundo. E como encarar tal realidade? Aí o Dorival, ele cita essa reportagem e diz, já falaram que a seleção do Zico, do Falcão, do Sócrates não jogava bem. Então, a gente não pode levar tão a sério as críticas. Gente, pelo amor de Deus, o Dorival Júnior tá surtando, Vanderlei Nogueira. O Dorival Júnior foi o que eu falei, que o Mauro também falou. É muito mais... Ele teria muito mais honra, né? E muito mais a confiança do torcedor se ele chegasse nessa coletiva de imprensa e falasse, pessoal, eu sei que o trabalho é ruim, eu sei que a nossa Copa América foi muito abaixo do esperado, eu sei que o nosso time não está jogando nada, eu sei que jogadores que muitas vezes têm que ser decisivos não estão sendo decisivos, eu sei que o time está bagunçado e criando poucas chances de gol, mas eu quero melhorar. Eu estou tentando trabalhar para isso, porque é o que o Mauro disse. Ele teve um mês para trabalhar antes da Copa América. Um mês para trabalhar antes da Copa América. E o futebol da seleção brasileira não evoluiu nada nesse um mês. Aí ele querer ficar buscando o passado, ele querer comparar com uma seleção que, na boa, a seleção atual não chega nem no dedo mindinho. E outra, não vamos esquecer que ele já falou também na coletiva. Me cobrem. O Brasil vai chegar na final da Copa do Mundo de 2026. Pelo amor de Deus, ele tem que pensar em se classificar para a Copa. Que o Brasil há pouco tempo estava quase fora dos 7 primeiros. Dos 7 primeiros que se classificam para a Copa do Mundo. Então, parece meio fora da realidade o Dorival, Vanderlei, mas eu não acho que ele está fora da realidade. Ele quer enganar o torcedor. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe do futebol péssimo da seleção brasileira. Mas ele também sabe que ele tem que se manter no cargo. Ou seja, ele precisa enganar o torcedor para esconder esse trabalho horroroso que ele está fazendo até o momento na seleção brasileira, Wander. Um abração para você, Asmar, para o Mauro César Pereira, para o Bruno Prado, para você que está nos acompanhando, já que ele citou e você colocou a década de 80, eu só queria lembrar que a seleção brasileira de 82 e de 86, quando a gente enaltece, puxa vida, aquele futebol que agradou a muita gente, né? Eu, inclusive, aqueles que não concordam dizem, ganhou o quê?
Essa é a resposta quando você diz que, poxa, aquela seleção jogou legal, jogou bonito. Eu lembro bem que, é rápido, eu lembro bem numa das eliminações, 86, 82, na sala de imprensa, minutos depois, na sala de imprensa internacional, na Espanha, em 86, em 82 na Espanha, em 86 no México, enfim, eu cruzei com um jornalista da África e ele mostrava a manchete que ele estava escrevendo para o jornal dele, né? O leão foi ferido, mas continua rei. Essa era a imagem que o Brasil tinha, era a imagem só. Talvez pela beleza do futebol, mas não por classificações. Em 1978, na Argentina, o Brasil foi terceiro lugar. Lembra? Campeão invicto e tal, campeão moral, aquela conversa toda. Em 82, o Brasil ficou em quinto lugar. Em 86, o Brasil ficou em quinto lugar. E depois, na tragédia de 1990, o Brasil foi o nono colocado. Então, pela classificação, realmente nós não arrancamos suspiros. Agora, o futebol que foi mostrado na década de 80, citado, 82 e 86, ficou na memória de muita gente como um futebol gostoso, de boa qualidade. Mas você já era repórter nessa época. Você já cobria a seleção brasileira nessa época. Sim. Dá para alguém ter a cara de pau de comparar o futebol dessa época com o futebol atual da seleção brasileira? Eu digo futebol, saindo de resultado. Tipo assim, o que eu digo, que hoje é insuportável ver jogo da seleção brasileira. Hoje é chato. Naquela época era chato ou era divertido? Você que trabalhava, você que cobria a seleção brasileira nessa época. Não, eu adorava. Todos esses jogadores que foram citados na matéria aí, seria uma brincadeira falar que são cabeças de bagre. É uma coisa assim, eu não sei quando foi feita a matéria, não sei quem fez a matéria, não sei em que contexto foi feita a matéria, não sei de nada disso. A única coisa que eu sei é que essas fotos todas... Diga, Asmar. A matéria foi publicada no dia 26 de outubro de 79. Tá. A reportagem criticava a geração do Zico, Sócrates e Falcão, após a derrota do Brasil para o Paraguai por 2-1 na Copa América. Então, foi dentro desse contexto, uma derrota. Em 78, o Brasil foi o chamado campeão moral. Antes da Copa de 1982, 3 anos antes da Copa, foi 79, 3 anos antes da Copa de 82. Tem uma série de coisas. Quem fez, eu não vou ser ombudsman, quem escreveu isso? Você está me perguntando, muitos anos depois, olhando as fotos da matéria, eu não vi nenhum cabeça de bagre nessas fotos. Eu acho que é desnecessário eu bater nessa tecla. O que eu acho é que a seleção brasileira atual, do professor Dorival Júnior, está devendo. Jogadores que estão lá estão jogando muito menos do que muita gente acha que eles jogam. O professor não tirou nenhuma cartola, nenhum coelho da cartola. Por vários motivos que já foram expressados aqui, por falta de tempo, até mesmo por outros motivos, desorganização, tem uma série de coisas. Não existe um motivo só, igual queda de avião. Avião não cai por um motivo só. É a mesma coisa a seleção ou qualquer outro time. O que a gente tem que entender é que, nesse momento, o Brasil ganhou do Chile, pegou o Chile, lanterna da competição, atenção, lanterna da competição, mesmo ganhando, não agradou, decepcionou, a meu ver. Alguns até elogiaram. Eu vi manchetes aí dizendo que com o toque de Dorival o Brasil ganhou do Chile. Poxa, ele fez mais ou menos o óbvio na minha visão. Ele tirou um jogador e colocou um atacante para tentar desesperadamente buscar virar o resultado contra o lanterna das eliminatórias. Vencer é bom, mas daí a arrancar suspiros vai uma larga diferença. Agora, o Brasil enfrenta daqui a pouco o Peru, que é o vice-lanterna. O Peru, até agora, ele fez 3 gols em todos os jogos. 3 gols e tomou 10. Tomou 10 e fez 3 gols. Quer dizer, não é uma seleção poderosa. Joga em casa o Brasil. Joga em Brasília. Então, antes da bola rolar, é óbvio que o Brasil é favorito, mas é a chamada esperança com moderação. Não adianta ficar querendo esperar brilho na seleção brasileira. Será uma grande surpresa, uma mágica. A seleção não está bem. A gente só vai achar a seleção com chance de alguma coisa 2, 3 meses antes da Copa do Mundo.
É aí que a gente vai ter uma avaliação. É time diferente, joga com um hoje, alguns aproveitam a chance, outros não aproveitam, outros são chamados e não são utilizados, outros são utilizados menos do que muita gente esperava. A seleção é uma coisa confusa hoje. Se vai jogar bem daqui a pouco, eu gostaria, repito, a minha esperança será moderada. Nada de grande entusiasmo. Oba, ei, seleção, é hoje que vai arrebentar. Eu não tenho essa esperança. Eu tenho uma esperança, gostaria que fosse, mas com moderação, para não sofrer. Assim, a gente sofre menos. Asmar. Bom, eu vou querer escutar o Bruninho também, até porque o Dorival Júnior ontem, ele falou do Danilo como se o Danilo fosse o Cafu, o Jorginho, o Daniel Alves, o próprio Daniel Alves, no seu auge no Barcelona. Ontem o Dorival Júnior tentando explicar a saída do Danilo, parecia que o Danilo era um grande lateral do futebol mundial. Não é. Nunca foi. Ele já defendeu grandes clubes, sim, mas ele nunca foi protagonista em nenhum deles. Muitas vezes ele foi até banco. Na grande maioria, não era titular. E aí, do jeito que o Dorival fala, parece que a gente tem o Cafu, o Jorginho, o Daniel Alves, e não é. O Danilo é muito abaixo do nível de laterais recentes da seleção brasileira. Isso sem contar lateral esquerdo, né? Que aí a gente vai falar de Marcelo e Roberto Carlos, protagonistas do Real Madrid e da seleção brasileira por anos. Tudo bem, o Marcelo na seleção quase não ganhou nada, mas na carreira dele, ele tem aí um baita peso no futebol europeu, e eu vou querer escutar o Bruno. Vamos ouvir a declaração aqui do Dorival Júnior, né, falando até sobre essa reportagem, porque em determinados momentos ele passa até uma irritação. Parece que o Dorival Júnior foi irritado, né, na maioria das vezes ali, em algumas perguntas, mas não tem o que se irritar, gente. Treinador de seleção brasileira, com a seleção jogando o futebol horroroso que vem jogando, ele vai ser criticado. Vamos ouvir aí rapidinho o Dorival Júnior. Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo as mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento, e não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaca, nós pisamos. Nós estamos vendo o que acontece no nosso país, de um modo geral. É só a gente refletir um pouquinho. E no futebol não é diferente. Volto a colocar aqui, para mim não é um desabafo. É apenas uma colocação daquilo que eu penso em relação a um momento como esse. É uma transição. Nós estamos buscando novamente esses craques que se fortaleçam, que cresçam e que possam estruturar a nossa seleção. É esse o trabalho desse momento. Ele fala aí de craques, né, Bruno Prado? Craque hoje na seleção brasileira, se tiver, é o Neymar e é o Vinícius Júnior. O Neymar voltando. E o Vinícius Júnior já dá para você considerar um craque se ele é protagonista hoje no Real Madrid multicampeão. Tem promessas de craques, né? Endrick e Estevão. Agora, o Dorival, ele sempre foi muito calmo, né, Bruno Prado? E ele parece meio irritado com o excesso de cobranças. Recuperou aí essa reportagem, até apontou para o Júnior, que estava ali na área de coletiva de imprensa. Agora, ô Bruno,
Essa declaração do Dorival, né, falando de craques, eu não vejo tantos craques assim na seleção brasileira. E aqui ele defende tanto o Danilo. Eu sei que ele disse que o Danilo está há 12, 11 anos na Europa, nos principais clubes, mas raramente como titular absoluto e raramente como protagonista, né, Bruno? Ter o Danilo como capitão da seleção brasileira em vários jogos, com todo o respeito ao Danilo, mostra a safra ruim que a gente está vivendo hoje na seleção brasileira, né, Bruno? Acho que tem uma mudança de jogadores, aí falando dos jogadores, não do trabalho do Dorival, não do coletivo. Há uma mudança de geração que o Brasil está no meio disso, né? O Brasil, ele teve, na Copa de 22, o Brasil foi com um time muito forte para a Copa de 22. E há uma mudança, né? Com o Thiago Silva com 40 anos, já não está mais na seleção, Neymar há um ano não joga, Casimiro também não tem sido convocado porque está mal. Há essa mudança mesmo, e ainda os que estão assumindo, que acho que tem bons jogadores aí, o Brasil pode sim ter um time forte na próxima Copa, pelo menos individualmente, coletivamente, vamos ver como a coisa vai se desenvolver, mas que ainda não estão à vontade, não jogaram bem na seleção, não jogaram no melhor que podem, também porque o coletivo não está andando bem. Tem duas coisas misturadas aí. O Vinícius Júnior na seleção ainda não conseguiu ter uma grande sequência, um pouco por culpa dele e um pouco também por culpa do coletivo. E ele e o Vinícius hoje não vai jogar, que é um outro problema que tem acontecido de lesões, né? Hoje vai ser o 10º jogo do Brasil na eliminatória. O Vinícius jogou 5. Metade dos jogos ele ficou fora por contusão. E um dos 5 que ele jogou, ele saiu no primeiro tempo, contra a Colômbia lá em Barranquilha, que ele teve uma contusão na coxa. Então é um jogador que também está com essa dificuldade na seleção. Não é um jogador que se machuca tanto, no clube ele joga a temporada inteira, mas ele, por alguma razão, alguma coincidência aí, nos momentos da seleção ele tem tido problemas físicos. Então ele jogou metade dos jogos das eliminatórias. Então há uma mudança de geração que quem está chegando ainda não conseguiu assumir, ainda não estão totalmente à vontade, e o coletivo também não está ajudando esses jogadores. Sobre as outras questões, né? O que o Dorival apontou nessa matéria, que está aí, de 79, eu não lembro, anos 80, anos 90, anos 2000, eu lembro bem. Sempre houve um exagero no ataque a grandes estrelas. Esses mesmos que você citou, Cafu, Roberto Carlos, aí você coloca Ronaldo, foram muito atacados na seleção brasileira, com exagero, inclusive. Com exagero. Durante a eliminatória para a Copa de 2002, o Roberto Carlos e o Cafu foram barrados. Havia uma pressão enorme para tirá-los do time. O Cafu, se alguém tiver, deve ter no YouTube, entrevista do Zagallo no dia da convocação da Copa de 98. Ele já antecipa o time que ia estrear na Copa contra a Escócia. E quando ele dá a linha de defesa, ele fala o goleiro, Tafarel, fala os zagueiros, Júnior Baiano, Aldair, fala o Roberto Carlos, deixa o Cafu por último. E ele até fala, agora para vocês aplaudirem, o Cafu vai ser o titular, porque estavam esculhambando o Cafu. E ele até coloca o Cafu por último e faz uma ironia com a imprensa. O Ronaldo, também você procura na internet, quando depois, um amistoso, depois que já aconteceu a convocação da seleção para a Copa de 2002, tem uma faixa na torcida assim, a convocação do Ronaldo só é justificada pelo poder do dinheiro. Tá aí, o Ronaldo que depois da Copa de 98 foi chamado de amarelão, pipoqueiro, vendido, de tudo que é coisa. Então sempre houve exagero, inclusive contra os grandes jogadores, como esses aí da matéria. Mas para o técnico da seleção, Dorival Júnior, é complicado falar isso agora, porque a seleção dele, e ele assumiu há pouco tempo, mas ele hoje é o responsável pela seleção, está abaixo até do normal. Eu acho que às vezes joga a expectativa muito pro alto, acho que exagerada. Mas está abaixo até de uma expectativa que eu tenho que não é muito alta. A minha expectativa não é muito alta. Das últimas 5 Copas que o Brasil não ganhou, para mim a única anormal foi o 7-1. O resto faz parte do jogo. Das 2006, 10, 14, 18 e 22, para mim o único anormal foi o 7-1. E todas as outras 4 eliminações foram tratadas como tragédia. Para mim, só o 7-1 foi uma tragédia esportiva. O resto faz parte do jogo. Então, a minha expectativa, ela não é tão alta. Assim, eu não espero muita coisa, já falei isso muitas vezes. Mas até para uma pessoa que espera pouco ou menos do que a maioria, está abaixo a seleção atual. Ela está abaixo. Coletivamente, bem abaixo. Individualmente, ainda não estão totalmente soltos na seleção à vontade, mas acho que há um potencial aí. Então, para o Dorival, hoje, é verdade que sempre bateram muito forte, inclusive em grandes estrelas e grandes jogadores. Mas, para ele, hoje é complicado falar isso, porque o trabalho da seleção e dele, consequentemente, está abaixo até do normal do que as pessoas, do que o moderado, assim. Hoje a seleção ela nem é competitiva.
Em outros momentos recentes, ela foi competitiva e perdeu, faz parte. Hoje ela nem é competitiva. Se a Copa do Mundo começasse amanhã, não teria nenhuma chance de ganhar. Eu até entendo o Bruno, só discordo. Eu até acho que a Bélgica não foi tragédia, não foi vergonha, pronto. Eu achei bizarro ser eliminado pela Bélgica do jeito que foi. Mas é minha opinião. Agora, a Croácia de 2022 eu achei meio vexame, sim. A Croácia não estava ganhando de ninguém. A Croácia tinha uma campanha patética, era uma Croácia envelhecida. Era uma Croácia já envelhecida, das que tinha chegado na final da Copa. Fazia uma Copa horrorosa. Se eu não me engano, a Croácia só tinha vencido o Japão até chegar contra o Brasil. Ganhou nos pênaltis do Japão. Empatou e ganhou nos pênaltis. A Croácia vinha muito mal. Então, eu achei a eliminação para a Croácia meio vergonhosa, sim, já que o Tite teve ali o ciclo todo, jogou a Copa, a CBF bancou 4 anos. Eu esperava muito mais. Bélgica, realmente, eu achei ridículo. Mas eu acho que eu sou meio radical às vezes, não posso ser considerado parâmetro. Agora, contra a Croácia, eu acho que não dava. Ainda mais do jeito que foi eliminado, da forma que foi o gol da Croácia, mas respeito a opinião do... Agora, Mauro César Pereira, essa explicação, essa comparação do Dorival com a década de 80, porque... Pilhado, só complementar rapidinho, até do que você falou, eu concordo que o Brasil, na Croácia, perdeu com uma seleção inferior a ela. O que eu digo é que eu não acho que é uma tragédia como o 7, eu acho que faz parte do jogo. Um dia que o primeiro tempo não foi bom, foi bem ruim do Brasil. Segundo tempo, prorrogação melhorou. E assim, e faz parte, assim, às vezes um dia que você não tá bem, assim, não é uma coisa trágica. É um dia que as coisas não andaram bem, o adversário, na única bola que acertou no gol, foi gol e faz parte. Perdeu para uma seleção inferior. É verdade, foi ruim, assim, mas eu não considero tragédia, assim. Eu acho que depois de toda a eliminação de Copa, fica um clima de tragédia. Isso que eu acho um exagero. E acho que a única tragédia foi o 7-1. O da Bélgica não, acho que o Brasil e Bélgica eram do mesmo nível ali. Aí podia dar qualquer coisa. Acho que um time com Courtois, Kompany, Hazard, Lukaku, De Bruyne não era pior que o time do Brasil. Aí podia dar qualquer um. E a Croácia tinha um meio campo melhor que o Brasil. Sim, Brozovic, Modric e o Kovacic. Sim, o meio campo era. Que dominou o jogo. Que controlou o jogo, dominou boa parte. Não tinha o ímpeto ofensivo, né? E o empate acontece na mudança do técnico. Vem um jogador, Petkovic, que joga no Dinamo Zagreb, o cara joga na Croácia, e o cara meteu o gol. Contra-ataque meteram o gol. Agora, assim, a Croácia é envelhecida, mas era um time que tinha seus predicados. E outra coisa, Copa do Mundo é assim. A Itália nos ensinou isso em 82. Você pode se arrastar numa fase, depois você entra no mata-mata, muda completamente, mas muda tudo. E contra uma seleção como o Brasil, como outras seleções grandes, qualquer adversário cresce. Se enfrentar um adversário grande, vai ser, esse é o Brasil, camisa importante. É uma outra motivação, uma mobilização especial, tudo isso acho que entra nesse contexto aí. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se, não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!